Gente, semana passada a Ju trouxe uma palavra incrível nesse lugar, falando sobre ouvir a voz de Deus. Se você não escutou essa mensagem, você pode ir até o YouTube, no canal da Onlight, e assistir lá essa mensagem, que ela foi poderosa. Foi a primeira palavra dessa série, Intimidade Mora ao Lado. E hoje eu vou estar ministrando para você sobre veja. Quando a gente está falando sobre intimidade, é interessante que quando você começa a caminhar com alguém, quando você faz uma amizade, quando você vai trabalhar num lugar, ou melhor, quando você casa, Quantos solteiros tem aqui? Ok, tem bastante solteiro aqui. Talvez você está aí na live ainda solteiro. Mas olha só, quando você vai morar com alguém, você descobre a intimidade dessa pessoa. Você descobre que a pessoa, às vezes, deixa a louça jogada pela casa, solta, Você descobre muitas vezes que a pessoa larga a toalha de banho em cima da cama. Você descobre algumas coisas, geralmente o que não é tão legal, Porque a pessoa, ela faz de tudo para se promover no início, Antes de casar, ele mostra tudo que é bom, que é maravilhoso. E às vezes depois que casa, a pessoa começa a ver a parte assim que não é tão legal, Descobre algumas manias. E daí, isso o que faz? É a intimidade. Quando você passa a ter intimidade com alguém, você vai conhecer os detalhes da vida dessa pessoa. Com os amigos é a mesma coisa. Pode ver, antes de você andar com alguém, você tem uma percepção da pessoa. Quando você está caminhando com ela, você tem outra percepção. E eu creio que nesse tempo, Deus, Ele quer trazer uma intimidade diferente na sua vida. Ele quer aguçar a sua audição. Ele quer aguçar a sua visão. Ele quer passar a ter mais intimidade com você. E Ele vai começar a trazer experiências para que você se conecte com Ele. Para que você viva os milagres. Para que você veja o agir de Deus em todos os aspectos. A intimidade, gente, com Deus, ela nos traz revelações. A intimidade com Deus, ela toca no nosso espírito e toca com poder. A intimidade com Deus, ela muda quem nós somos, ela muda o nosso ser, essa é a verdade. Eu quero compartilhar um texto com você, que está no segundo livro de Reis, capítulo 6, do 15 ao 18. Se o pessoal conseguir colocar para mim, segundo livro de Reis. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado toda aquela cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Repita comigo aí, veja. Você que está na internet, escreve lá, veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha só que interessante, gente. A Bíblia fala aqui que o servo desse homem de Deus, ele levantou bem cedo. E eu fico imaginando esse servo, ele levanta e ele sai animado, dando aquela olhada, aquela espreguiçada. De repente ele olha e ele vê aquele lugar cercado por um exército. Eu imagino que ele não falou assim: Senhor, deu ruim, hein? Acorda aí que nós estamos tudo ferrado. Nós vamos para a cadeia.
Deve ter dado um desespero enorme nesse homem. Agora, se você voltar alguns versículos antes, a gente não leu aqui, depois você pode fazer isso. A Bíblia está falando que o rei desse exército, ele fala para os seus soldados assim: tem alguém nos traindo aqui, porque toda vez em que nós armamos uma armadilha para capturar o exército de Israel, eles descobrem onde nós estamos. Alguma coisa está acontecendo, só pode ter um traidor aqui no meio. E daí, um dos seus servos fala assim: não é, Senhor, é que eles têm um homem, um profeta no meio deles, chamado Eliseu, e ele revela até o que o Senhor fala no seu quarto. E nesse momento, esse rei ele fala assim: então nós vamos capturar esse homem. Aonde ele está? Aonde ele fica? E eles falaram: ele está em tal cidade. Então vão até lá com as tropas, vão com os cavalos, vão com os carros de guerra e prendam esse homem. Gente, você consegue imaginar isso? Deus, ele revela aquilo que aquele rei estava tentando fazer, as tocaias que ele montava, para poder capturar o outro exército, para poder destruir. Só que o que Deus faz? Com um drone espiritual, né? Consegue imaginar assim? Era o Thierry lá, né? O drone espiritual que sai, vai lá e vê o que o exército está montando e revela aos seus. Agora, quando a gente começa a olhar o que está acontecendo aqui, a tática do inimigo era isolar, separar, causar medo. Ele estava armando emboscadas, ele queria capturar Eliseu, ele estava promovendo isso naquele momento. Gente, ele foi para capturar Eliseu, não com 5, 6, ele enviou as suas tropas. Quando o servo sai, ele fala: nós estamos cercados nesse lugar, há um grande exército aqui, e eles vieram atrás de você, Eliseu. O inimigo, querido, quando ele se levanta sobre a nossa vida, ele vem com tudo que ele tem, porque ele quer trazer medo. Ele quer, na verdade, te isolar, ele quer te separar do restante. Você sabe que quando um lobo, ele quer, na verdade, pegar uma ovelha, ele isola ela e ele separa ela do rebanho, para que ele possa dominá-la. Muitas pessoas se isolam, se separam, e acabam não ouvindo mais a voz de Deus. São facilmente capturadas pelo inimigo. Às vezes o inimigo está fazendo de tudo para nos intimidar. Gente, o inimigo, ele conhece coisas do seu íntimo, ele sabe dos seus pecados, ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe aonde ele pode te atacar, ele conhece os seus medos, e a função dele é trazer acusação sobre você. Deixa eu te dizer algo, nessa noite, aqui no templo, pessoas estão sendo acusadas na sua mente, com vozes dizendo em primeira pessoa: eu não deveria estar aqui hoje, eu não sou digno, eu vacilei antes de vir para esse culto, cara, minha vida está toda errada. Porque é isso que o diabo faz, ele te acusa em primeira pessoa. E algumas pessoas às vezes estão dizendo assim: ó, eu não tenho mais forças, eu sou um pecador, eu vou sair desse lugar hoje, e eu vou meter um louco, eu vou zoar com tudo, eu vou largar os betes, eu não consigo e eu não tenho força. E às vezes a voz está vindo e está dizendo assim: ó,
mergulhe hoje nos seus desejos. Vá para esse lugar. O inimigo, ele quer fazer você olhar para as suas debilidades, para as suas fraquezas. Ele quer te fazer olhar para aquilo que você não consegue vencer. Agora olha só comigo numa coisa. Toda vez que Deus vem sobre a nossa vida, Ele vem para mudar a nossa visão. Ele vem para nos dar uma perspectiva nova. Ele vem para mudar as coisas em nós e em tudo que nós estamos vivendo. Mas o inimigo não. Ele vem para te destruir. Ele vem para causar emboscadas para você. Ele vem para capturar a sua vida. Ele quer te isolar, ele quer destruir todo o plano de Deus para você. Em 2 Coríntios 4:4 diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está dizendo, o Deus desse século cegou. Querido, quando você está cego, você não enxerga nada, você não consegue ver. E é isso que muitas vezes na nossa vida, nós não conseguimos enxergar à frente. Nós estamos presos no nosso passado, nós estamos presos nas nossas fraquezas, nós estamos presos em tudo que nos distancia de Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Como o servo de Eliseu, ele viu o que, gente? O exército inimigo apenas. Ele só viu o problema. Ele viu as tropas, ele viu os cavalos de guerra, ele viu ali, querido, somente o inimigo naquele lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa: abra os teus olhos espirituais, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está com você. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele na verdade está te fortalecendo para vencer a guerra. Eliseu somente ora e fala assim: a minha oração é para que os teus olhos sejam abertos agora. A minha oração nessa noite é: Senhor, abre os olhos espirituais dos jovens, abre os olhos espirituais dessa geração, abre os olhos, Senhor, para que nós possamos ver, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Sabe o que acontece? Há algo novo que está acontecendo no nosso meio. Hoje mesmo nós oramos uma mudança de estação. Mas alguns já pensam assim: cara, vem inverno por aí, e o inverno é difícil. Isso não vai ser legal. As coisas são complicadas. Porque o inimigo, ele faz isso. Ele faz você olhar para aquilo que não vai dar certo. Ele faz você olhar lá para trás, nos seus tropeços, nas quedas que você teve. Ele faz você voltar atrás na tua caminhada. Ele faz você se perder no meio do caminho, muitas vezes. A pergunta é: o que eu vejo? O que eu estou vendo na minha vida? É convicção ou condenação? Eu vejo uma vida baseada em convicções, ou eu vejo uma vida baseada em condenação, onde não dá mais, não consigo ir além. Quantas pessoas desistem do Evangelho por achar que não vão conseguir? Hebreus 10, versículo 22, diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Queridos, a convicção, ela é a voz do Espírito Santo que está acenando para você e está dizendo assim: larga essa vida de pecado.
Olha o que eu tenho para você, veja os meus planos para a sua vida. Sai do lugar que você entrou. A convicção, ela aponta para o arrependimento e para uma nova vida. É essa convicção de fé que nós precisamos. É uma convicção que nos liberta, que traz uma esperança, que nos mostra um caminho novo. É disso que nós precisamos, ser lavados pelo sangue de Jesus, ser liberto da escravidão do pecado. O pecado, querido, ele é como um câncer, e ele vai te destruindo, e você nem vê. Você acha que está tudo legal muitas vezes, mas você está sendo destruído na sua imagem, nos propósitos, nos planos. São pequenas concessões que nós vamos deixando. Gente, quando você vai conversar com alguém, às vezes essa pessoa se desviou, ou ela não está num momento legal, foram pequenas concessões que foi deixando e se perdeu. Às vezes o inimigo está usando de situações, colocando pessoas na sua vida, para te dizer assim, vem cá, vou te dar uma carona hoje. Você fala, que legal. E às vezes é uma carona que está te levando para a destruição. Às vezes é só uma, vamos sair junto, vamos lá para esse lugar aqui, ó, Super 10. Quantos caem, às vezes por pequenas, eu vou, não tem problema, eu vou experimentar um pouquinho. Como está a nossa visão da nossa vida? Será que nós temos sido destruídos? Existe algo que pode matar esse câncer, que é a radiação da presença de Deus na nossa vida. É quando você se expõe a ela. É quando você diz, Espírito Santo, eu te desejo, eu te quero, eu preciso, eu quero mais, eu preciso, eu desejo. É Ele que nos transforma, é Ele que transforma a nossa história, a nossa vida. Isso é a convicção. Agora a condenação, ela é a voz do inimigo, que ela inflama os nossos sentimentos, com culpa, buscando nos encarcerar no pecado. Ela tenta nos aprisionar no passado. É interessante que nós vemos a Bíblia por algumas vezes, ela trazendo algumas situações que você fica pensando, como assim? Em Êxodo, capítulo 16, versículo 3, diz assim, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto, para fazer morrer de fome toda esta multidão. Olha a reclamação do povo. Eles foram libertos da escravidão do Egito. Gente, eles eram oprimidos, eles sofriam desgaste de não ter mais força, de tanto trabalhar. Faraó oprimia o povo naquele lugar. Mas na jornada, quando eles estão caminhando, o que eles veem? A terra prometida que estava à frente? Não. Eles começam a lembrar do passado. E eles começam a, puxa, como era bom lá atrás. Olha o que eu fazia. Olha a comida que eu tinha. Eles não estavam lembrando dos açoites, eles não estavam lembrando das prisões, eles não estavam lembrando do trabalho escravo, eles estavam pensando, lá nós tínhamos comida. Espera aí, vocês eram oprimidos pelo faraó naquele lugar. Às vezes na nossa jornada, nós estamos caminhando, mas os nossos olhos estão presos no passado.
E para ser livre, gente, para ser livre, você precisa tirar os teus olhos do passado e colocar ele em direção à terra prometida que Deus tem para você. Não dá para viver uma vida presa no passado, no velho homem, nas coisas que você viveu lá atrás, nos relacionamentos que você teve lá atrás. Deus tem uma novidade de vida para você. Eu já ouvi pessoas falarem, lá atrás, era tão fácil arranjar uma namorada, lá atrás as pessoas me valorizavam. Espera aí, olha a vida que você estava levando, olha onde a sua vida estava te levando. Olha, sabe o que é isso, gente? É uma mentira do inimigo falando em primeira pessoa para você, e você está acreditando muitas vezes, lá atrás, enquanto Deus está dizendo assim, ó, eu tenho uma terra prometida para você, ela está à sua frente, ela não está lá atrás, ela está à sua frente. Há algo poderoso da parte do Senhor para a sua vida, jovem, mas nós não vamos conquistar a terra que Deus tem para nós, presos no nosso passado. A promessa, ela aponta para o futuro, algo que vai acontecer. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo. Precisou, gente, voltando aqui para a história dos israelitas, precisou passar toda uma geração para que aquele povo pudesse entrar na terra prometida, porque eles estavam contaminados com o passado. Eles só reclamavam, eles só ficavam lembrando do Egito. Ei, você quer herdar aquilo que Deus tem para você? Você quer romper na tua vida? Você precisa começar rompendo com o teu passado. Você precisa dar um basta na voz que te diz para você voltar atrás. Você precisa dar um basta na voz que te diz você não vai conseguir, e olhar para aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Quantas coisas Deus quer fazer, e às vezes nós estamos presos ainda no nosso Egito, ainda nas coisas que ficaram para trás. A convicção de fé, ela vai nos atrair para o lugar da presença de Deus. Olhe, veja para onde você está dirigindo a sua vida hoje. É um lugar de convicção ou é um lugar de condenação? Para onde você está conduzindo a tua vida, o teu casamento, os teus sonhos, os teus projetos? Para onde? O teu namoro, como você está conduzindo? Há tanta coisa que Deus quer fazer, há tantos planos de Deus para você, e às vezes nós estamos o quê? Presos no nosso passado. Sabe o que nós precisamos? Tirar os nossos olhos daquilo que foi, aquilo que se passou, e direcionar ele para Jesus. Ele quer atrair a nossa visão, Ele quer ser aquele que nos conduz a um novo e vivo lugar. Ele quer ser aquele que nos traz esperança. Ele quer ter com você intimidade. Ele quer estar com você face a face. Ele quer mostrar a sua glória para você. Ele quer se revelar na sua vida. Olha o que a experiência que Moisés tem em Êxodo 33, versículos 17 e 18. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço que me mostre a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Eu quero experimentar a tua presença, Senhor. Eu quero ver as coisas novas. Havia todo um povo que estava ainda preso em idolatria. Havia um povo que estava lutando. Deus estava tentando libertar a mente daquele povo. Era o seu povo. Deus havia liberto ele do Egito. Eles estavam no deserto. Eles tinham comida sempre, Deus enviava maná, e eles ainda falaram assim: o Senhor nos deixará aqui para que morramos de fome?
eles não estavam morrendo de fome. Deus estava enviando provisão todos os dias. Às vezes nós não estamos enxergando, mas Deus está cuidando de cada detalhe da nossa jornada. Não é uma pandemia que vai te parar, não é os problemas aí fora que vão te parar, somente Jesus pode nos parar. O inimigo não tem poder para nos parar, ele não consegue, ele não pode parar a igreja, querido. Só que às vezes nós estamos tão cheios de medo, de pavor, que nós não conseguimos ter um olhar de fé e de convicção para a nossa vida. Comece a crer, comece a declarar, comece a lutar por uma nova história para você e pelos sonhos de Deus na sua vida. Deus quer mostrar a sua glória para você. Quando os olhos do servo foram abertos, ele viu o poderoso exército do Senhor, que era muito maior do que o inimigo. Nós estamos encerrando já. A equipe de louvor pode subir. O exército do inimigo era menor que o exército de Deus naquele lugar. O exército do nosso Deus, querido, está ao nosso derredor. Os anjos do Senhor, o Espírito Santo está te capacitando para vencer as suas lutas, mas às vezes nós estamos dando mais voz para o inimigo na nossa vida. Às vezes nós estamos olhando mais para aquilo que não deu certo, do que para aquilo que pode dar certo agora, dos planos que Ele tem, da esperança nova. Deus está com você todos os dias. Nos momentos felizes, nos momentos de tribulação, Ele está com você, e Ele quer te fazer forte, Ele está te dando uma visão nova. Veja, não há como ter intimidade, querido, sem ouvir a voz. Já viram que, se você colocar uma venda em alguém, e você falar, essa pessoa, ela rapidamente, ela reconhece a sua voz. Mas uma coisa é ouvir só a voz, outra coisa é quando você começa a ver. Outra coisa é quando você olha e você fala, eu tenho intimidade porque eu estou vendo, eu estou tendo esse relacionamento, eu estou me aproximando. Deus quer se mostrar para você. Gente, Deus está facinho na verdade, nós dificultamos as coisas. Nós às vezes paramos no meio do caminho, empacamos. Mas Deus quer que a gente possa ter uma visão que enxerga o invisível. Tem uma frase no livro A Arte da Guerra que diz assim: não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Deus quer te dar uma visão para enxergar além do que o mundo está vendo. Fique em pé no teu lugar. Você que está em casa, quero te convidar nesse momento, se desconecta de coisas que podem te atrapalhar. O que você tem enxergado nesse tempo na sua vida, na sua história, na sua jornada? Será que os teus olhos estão presos no seu passado, no velho homem, na velha criatura, em quem um dia você foi, nas experiências do passado? Ou você está caminhando e dizendo, eu estou indo para um novo e vivo caminho, Jesus está reescrevendo a minha história, Ele está se mostrando na minha vida, o velho homem já foi crucificado, as coisas que eu vivi não importam mais, o que importa é o que eu estou vivendo hoje, é a terra prometida que Deus está me guiando. Alguns de vocês talvez estejam no deserto, mas tenha bom ânimo, há uma terra prometida para você. O deserto não é o teu lugar. Deus quer que você possa enxergá-lo no meio da sua tribulação, no meio da tua luta, no meio do teu medo, no meio dos seus fracassos, porque é nesse lugar que Deus vai se revelar para você. Fecha teus olhos nessa noite,
Feche os teus olhos, enquanto nós vamos adorá-lo, você vai começar a pedir para Ele: Senhor, se revela na minha vida, se revela para mim, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te experimentar. Mostra a tua glória, Senhor, me mostra. O Senhor está quebrando nessa noite toda a cegueira espiritual na sua vida. Tudo aquilo que estava te impedindo de ver aquilo que Deus tinha para fazer.
Tudo aquilo que estava impedindo a sua visão, querido, hoje está sendo quebrado na tua vida em nome de Jesus. Abra os olhos espirituais nessa noite. Abra os teus olhos espirituais e veja. Veja o que Deus tem para você. Veja o que Ele quer fazer na tua vida. Ele está aqui, ó querido, abrindo a porta para você. Ele está abrindo a porta, Ele está dizendo assim, ó: entra no meu lugar, entra para ter experiências comigo. Moisés precisou subir o monte, lá era o lugar de encontro, lá Deus se revelou a ele, lá Moisés teve uma experiência face a face com Deus. Qual é o lugar da tua experiência? Qual é o lugar aonde você tem feito o teu ambiente nesse tempo? Talvez você está sendo limitado às vezes, e às vezes as lutas têm sido tão fortes para alguns de vocês, mas eu sinto Deus falando para você, assim como Ele disse através de Eliseu para o seu servo: abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja que os inimigos são menores do que o seu exército e da obra que o Senhor fará, que os seus inimigos serão vencidos, que aquilo que você acha que é um gigante hoje, vai ser derrubado pelo poder do nome de Jesus na sua vida. Esse é um tempo, querido, aonde há uma liberação de Deus tão poderosa para você. Talvez você está aí na internet e está pensando assim: eu queria estar lá, eu queria estar nesse culto, eu queria experimentar algo novo de Deus. Deus está aí com você nesse exato momento, e Ele está trazendo uma liberação sobre a sua vida hoje. Mas você precisa entrar nesse lugar e dizer: eu não quero viver como eu vivi até hoje, eu não quero ter o mesmo nível de intimidade que eu tive até hoje, eu quero viver algo novo com o meu Senhor, eu quero ter experiências novas, eu quero me dedicar totalmente ao meu Senhor, eu vou escrever as minhas experiências, eu vou contar elas, eu não vou precisar contar a experiência de outros, eu não vou precisar escrever a experiência de outros, porque há algo que Deus quer fazer através da minha vida. Nós vamos cantar mais uma vez essa música, querido, e você vai começar a declarar: Senhor, mostra a tua glória. Levanta teus braços em adoração a Ele, começa, entra nesse lugar, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida. Mostre sua glória. Mostre sua
Nós estamos finalizando, mas eu queria antes entregar uma palavra para você. A Ju recebeu uma palavra essa semana sobre o Vale de Baca, o Vale da Decisão. E muitas vezes nós estamos nesse lugar de decisão para a nossa vida, decisão da nossa história, decisão da nossa jornada. E para alguns nessa noite, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Alguns, queridos, nesse tempo de quarentena, infelizmente, vão ficar no deserto. Mesmo Deus tendo prometido um lugar que era a terra prometida, alguns vão ficar no deserto. E a minha palavra para você é: tome a decisão certa na tua vida hoje, porque eu não quero que você perca todas as promessas que Deus tem para você. Nós não podemos nos tornar mornos para o Evangelho. Nós não podemos ser uma geração meia boca. Nós não podemos ser. Nós precisamos nos tornar quentes. Nós precisamos ser o fogo do Espírito por onde nós passarmos. Nós precisamos ser incendiados mais uma vez. E esse lugar vai surgir a partir do lugar secreto, a partir do lugar onde você vai estar ouvindo, vendo, tendo intimidade, se lançando na presença dEle. É um tempo novo do Senhor. E se amanhã, querido, se daqui um mês, daqui 2 semanas, nós não pudermos estar reunidos novamente, isso não nos impedirá de queimar e de revelar quem Jesus é, porque nós não seremos desses que morrem no deserto, mas nós alcançaremos a terra prometida que o Senhor tem. Nós chegaremos lá, é o nosso lugar. Aleluia.